Shalom, meus queridos e amados irmãos, aqui falando de Lajinha, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, região sul capixaba, estamos na divisa aqui a 8 quilômetros do estado do Espírito Santo. Eu sou pastor, professor Ilmar, Sattler, Emerick, Éder, Kaiser. Tanto nome alemão, né? Porque nós somos pentanetos do primeiro alemão, o primeiro chegou em 1824. De um outro alemão que chegou aqui em 1837, que era Conrado Sattler. Nós então estamos aqui, eu sou presbiteriano, fui presbiteriano, depois renovamos, aceitamos o Espírito Santo, e hoje sou membro do Ministério Tabernáculo, que é uma denominação fundada aqui em 1968, pelo pastor José Manuel da Silva, que ainda vive, e nosso presidente hoje é o pastor Pedro Ribeiro Dante, que está indo para o segundo mandato de 3 anos. Nós estamos aqui com o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem esse símbolo da menorá, do candelabro de 7 braços, dos hebreus. E nós temos aqui 3 instituições: o Seminário Tabernáculo, porque foi vinculado ao Ministério Tabernáculo, pertence a ele, é mantido pelo Ministério. Todas as igrejas contribuem mensalmente para essa manutenção. E nós temos o Seminário Bereshit e a Faculdade Bereshit. Nossos professores são todos formados no curso superior do MEC, todos têm diploma do MEC, federal. Todos os nossos professores são apenas 7 professores, ministram os nossos cursos aqui. Curso básico de 36 matérias, curso intermediário, que é esse que estamos ministrando essas aulas aqui, com 18 matérias e 4 livros, e o curso bacharelado livre com 12 matérias. Quem deseja concluir o curso superior do MEC, nós temos convênio com a FACETEM, uma faculdade do estado de Roraima, da capital Boa Vista, que é reconhecida pelo MEC, com cursos à distância de administração, pedagogia e teologia. Estamos ministrando as aulas do curso intermediário, essa última aula do curso da matéria Teologia do Velho Testamento. Nós temos estudado aqui, então, essa teologia do Velho Testamento, desde a primeira menção a ela, né? A sua história começa no ano de 1787, com Gabler, até os dias atuais. Então, nós estudamos sobre a introdução, sobre as fontes da teologia do Testamento, os métodos empregados, as obras principais. Na aula passada falamos sobre o ressurgimento, com os grandes ícones teólogos alemães desse período, e a evolução da teologia e objeto. Nessa última aula falaremos do conhecimento de Deus, que é um dos objetos do estudo da teologia do Velho Testamento. O que é conhecimento de Deus, não é isso? Então Deus pode ser conhecido ou se faz conhecido. Fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 103, 7. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas o meu nome é Yahvé. Não lhes fui perfeitamente conhecido. Depois tem um texto de Números 12, 6, que diz assim: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu e Yahvé, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança de Yahvé. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? E aqui vai uma dica aí, né, para quem se levanta contra os ungidos do Senhor. Não podemos fazer isso. Lembrando do texto clássico de Davi, quando encontrou com Saul na caverna lá de En-Gedi, nas grutas de En-Gedi, do lado do Mar Morto ali. Saul entrou para aliviar o ventre, e Davi estava lá dentro escondido com seus homens. E ele não matou Saul. Ele disse: não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. O Senhor é que levantou os seus ungidos e ele toma conta deles. O Senhor não vai passar a mão na cabeça de ungido nenhum, não. Ele vai corrigir. E ele corrige mesmo. Mas ele não aceita que homem algum corrija os seus ungidos. Ele, Yahvé, corrige e corrige severamente. Até mata alguns deles. Então, a premissa básica de todos os escritores do Antigo Testamento é que Deus pode ser conhecido através das suas revelações aos homens, satisfazendo a necessidade íntima do homem, que é o ser, né? O homem precisa da religião, religar, ele precisa de Deus, porque ele veio de Deus. Então, ele se manifesta e se faz conhecido aos homens sensíveis que querem receber o conhecimento da sua pessoa e a vontade dele. A Bíblia é a revelação divina. Revelação, o que é revelação? É tirar o véu, é desvelar, né? Revelação é a verdade que nos veio de Deus.
É um ato exclusivo de Deus, pois só Deus revela a Deus. Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, e as que não são reveladas pertencem a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Tendo Deus voltado a falar de mesma maneira aos nossos pais, hoje nos fala por Jesus Cristo. Então Deus é o autor, é o assunto e é o principal mensageiro da revelação. Enfim, revelação é a manifestação pessoal de Deus às suas criaturas racionais, diz Packer. Jesus em si mesmo representa-se o ápice da revelação de Deus, né? João capítulo 1, versículo 1 a 18, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Desculpe. Colossenses 2, 9 e Hebreus 1, capítulo 1, de 1 a 3. Lembrando que Apocalipse começa assim, né? Revelação de Jesus Cristo que ele deu aos seus servos, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse é uma revelação. O conhecimento do Antigo Testamento é bem diferente do nosso entendimento de hoje, do termo conhecimento. Conhecimento hoje, né? Gnosis, é uma coisa bem distinta daquele conhecimento antigo que tinha no Antigo Testamento. Para nós, conhecimento hoje está relacionado à razão, à análise, à busca da relação entre causa e efeito. No Antigo Testamento significava comunhão, familiaridade íntima com alguém e com algo. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, diz o texto da Bíblia. Wiesen, que é outro teólogo, diz que o Antigo Testamento faz do conhecimento de Deus a primeira exigência da vida, mas jamais explica o significado. A revelação não se baseia em alguma necessidade pessoal de Deus, e sim na execução de um plano eterno. É mais que um conhecimento intelectual. Para Deus, conhecimento, né, não é esse conhecimento que a gente tem aqui, que é um acúmulo de saber, de conteúdos. É uma comunhão com Deus e é também fé. É um conhecimento do coração que exige o amor do homem. Sua exigência vital é que o homem haja de acordo com a vontade de Deus e ande humildemente nos caminhos do Senhor. Então diz o texto, prosseguir, conhecer a Deus. Né? O Gerhard von Rad, que é um grande teólogo do Velho Testamento nos dias atuais, entende o conhecimento de Deus como compromisso, confiança e obediência à vontade divina. Assim, conhecer Yahvé é ser obediente a Ele, é ter um compromisso com Ele. Não conhecer a Deus é rebelar-se contra Ele, é negar o compromisso com Ele. O significado do termo em Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é ampliado para incluir a moralidade de Israel como indivíduo. Oséias 4. Vamos falar agora de 3 conotações para a expressão hebraica conhecer no Velho Testamento. Yada. O hebraico não possui a palavra que significava cérebro. Naquele tempo ninguém sabia que tinha cérebro, né? Cabeça, pensava. A palavra mais comum usada em lugar da mente para hebraico é coração. Então, 1 Samuel 9, 20, Isaías 46, 8 diz: o coração é a sede do intelecto no Velho Testamento. Né? É a sede da vontade, é a sede das emoções. O hebraico antigo não supunha que as pessoas pensavam com a mente, sentiam com as emoções e tomavam as decisões com a vontade. Todas essas atividades eram desempenhadas pela pessoa como um todo, como se fosse o coração. O coração é que procede dos maldesígnios. Né? Conhecer a Deus significa ter um conhecimento intelectual de quem Ele era, de quem Ele é, de quem Ele é. Ter um relacionamento pessoal e emocional com Ele. Ser obediente à sua aliança e mandamentos. Não conhecer a Deus no Antigo Testamento não significa necessariamente ignorância a Deus. Às vezes significa falta de disposição a obedecê-lo. Então tem uma relação muito grande entre conhecer e obedecer. Desculpe. No caso de Samuel, né, quando chega para Saul e manda matar todos os amalequitas, ele traz alguns, separa o melhor do rebanho e traz até o rei. Samuel diz a ele, o pecado da rebelião é assim, como desobediência é pecado. Importa antes obedecer do que o sacrificar. Ele havia desobedecido, trazendo o melhor do gado para sacrificar. Então ele disse, importa antes obedecer do que sacrificar. E o pecado da desobediência é igual ao pecado da rebelião, é igual a feitiçaria. Então disse Deus a Moisés, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Lá na sarça, no Monte Horebe, quando Moisés teve aquela experiência da sarça ardente, que não se consumia, né? Ele falou, Senhor, como é que eu vou fazer? Quando eu falar para eles que o Senhor me enviou a eles, eles vão dizer, qual é o seu nome? O que eu lhe direi? Até então, Deus não havia se revelado por nome assim.
Aí ele diz, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Êxodo 3, de 13 a 14. Quando ele fala que eu sou, o que é isso? Ele está mostrando a Moisés que ele está dando um cheque em branco, né? Eu sou, você põe o que você quer. Eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição da vida, eu sou a porta das ovelhas. Então a pessoa põe o que precisar. Na cultura judaica, o nome tem um poder muito grande. Refere-se àquela parte que define a identidade, a natureza, a essência de cada ser. Para cada judeu, o nome é seu chamado espiritual. É um título que reflete seus traços, particularidades de caráter. Então vamos encerrando por aqui a nossa aula de teologia do Velho Testamento. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.